falado aqui que o dia do pastor não é só hoje, né? Não é verdade? Quem trabalha em qualquer área da igreja vê a dificuldade que é, as lutas que aparecem, né? No percurso da nossa vida, aí, do nosso ministério. E quem auxilia tem uma ideia, né? As pessoas que auxiliam têm uma ideia, mas não saber o que é, não sabe não, só sabe quem está lá. É verdade. Né? As pessoas assim, não, porque eu já ajudei, eu já fiz. Não, você não sabe o que é estar de frente, você pode ajudar. Mas quem está de frente, Robson também já ficou um tempo, presbítero Robson também exercendo, né? E é diferente, né? Você ajudar, irmãos, ajudar é bom. Ajudar é muito bom. Agora, ficar de frente é mais difícil, é um pouco mais difícil. Então, quero parabenizar o pastor Divino mais uma vez por essa data importante. Amém. Que eu vejo o zelo dele aqui nessa casa, o zelo que ele tem por esta casa. Então, quando ele concede a oportunidade, tem que fazer menção de agradecer, porque o zelo que ele tem por essa casa, quando ele nos confia a oportunidade de falar, é porque ele confia, né? Amém. Pode estar aqui compartilhando uma palavra. Você é rápido. Parabéns para você também. Obrigado. Eu falei com ele aqui, pastor, você é rápido, mas tranquilo. Se precisar falar 1 hora, irmãos, eu falo 1 hora. Se precisar falar 10 minutos, eu falo 10 minutos. Né? Não tem esse problema não. Eu quero compartilhar com você uma palavra, uma igreja, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Você encontra 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Encontrou de amém? Amém. Verso 16, eu vou ler do 16 até o 22. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, hoje me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Algumas traduções falam recompensa, outros falam galardão, né? O sentido aí é de recompensa pelo trabalho prestado. Mas se de má vontade, é apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Evangelizando, proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para com todos os meios, chegar a salvar alguns. Pode sentar adorando o Senhor? Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma palavra reflexiva para nós nessa noite, uma palavra rápida, reflexiva. No texto que nós acabamos de ler, hoje é um culto de missões. Tem um pregador, nós conhecemos, um pregador britânico do século XIX, que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Charles Spurgeon ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou ele é um impostor. Está no culto de missões, toda vez que nós falamos em missões, a gente pensa em missões na África, missões na Ásia, missões na Oceania. Nós pensamos em missões em lugares longínquos, lugares distantes, não é verdade? A gente pensa a nossa ideia de missão é isso, e não que não seja verdade, porque esses são os lugares mais difíceis de você pregar o Evangelho, de você ter acesso, de você distribuir a Bíblia Sagrada. São lugares que o acesso do Evangelho é complicado. O pastor passa vídeos aqui, hoje não passou, né, pastor? Vídeo? Sempre passa vídeo mostrando lá. Qual é o nome do lugar? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, ele sempre mostra aqui vídeo na África de trabalho missionário.
Mas a verdade é que todos nós somos um missionário em potencial, né? Porque a grande comissão foi dada para todos. A grande comissão não é um chamado do pastor, não é um chamado específico para alguém. Não, eu não faço isso não, porque eu não tenho um chamado específico, não existe. A grande comissão é para todos nós, que está lá em Marcos 16, que está lá em Mateus capítulo 28, que está lá em Lucas capítulo 24, que está também em Atos capítulo 1, versículo 8, que foi lido aqui nessa noite. A grande comissão, a ordem para pregar o Evangelho. É claro que ler um texto de Paulo pesa um pouco, né, Gessimar? Pesa um pouco, porque a gente fala assim, a gente vai fazer comparação logo com Paulo, né? Mas é porque na verdade você encontra uma riqueza de textos, né, do apóstolo Paulo tratando dessa temática. No texto que nós lemos aqui, Paulo ele vinha falando da liberdade cristã. Então depois que ele trata acerca da liberdade cristã, ele se coloca no cenário, ele quer utilizar a si mesmo como exemplo para aquilo que ele está ensinando. Então ele se coloca, e se colocando como exemplo para ensinar lições para a igreja de Corinto, ele acaba fazendo a defesa do seu apostolado, né? E você deve conhecer o texto, se você não conhece eu vou resumir. Ele faz uma defesa do seu apostolado, mostrando que aquele que pastoreia, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que faz missões, ele é digno de ser sustentado pela igreja, sustentado, né, para fazer a obra. Ele fala isso nos versículos anteriores aos textos que nós lemos. E depois que Paulo faz essa defesa, né, ele cita um nome importante de peso da igreja, cita Pedro. Ele fala, nosso irmão Pedro, né, que é um dos principais líderes da igreja. Pedro recebe, ele é sustentado pela igreja. Pedro, ele anda com uma esposa, ele não anda sozinho. E eu também tenho direito, se eu quisesse ter uma esposa, eu poderia ter uma esposa, ele fala no texto. Se eu quisesse me valer do direito de receber sustento de vocês, eu poderia usar, porque sou apóstolo. Lá no versículo 1 e 2 ele fala, eu também vi o Senhor Jesus, eu tive experiência com Ele, estive com Ele. E aí ele diz assim, mas eu abri mão disso, né? E ninguém vai me tirar essa glória. A glória de dizer que vos anunciei o Evangelho sem nada receber, ainda que eu tivesse direito de receber. Glória a Deus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, onde ele diz, ai de mim se eu não, né, anunciar o Evangelho. Para mim é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse por iniciativa própria, por vontade própria, eu teria direito a um salário, a uma recompensa, mas já que faço por imposição, desempenho um cargo que me foi confiado. E olhando para esse texto, eu pensei, para ser bem rápido, eu vou tentar resumir por causa da hora, pastor. Eu vou diminuir aqui o negócio, né? Por causa do horário. Mas eu pensei na frase de Paulo, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, eu pensei nela aplicada a nós. Sabe, eu me coloquei nessa frase, e a primeira frase, vamos dizer que é uma paráfrase que eu fiz do que ele disse, é como se ele dissesse, ai de mim se eu não for o que Deus me chamou para ser. Meu Jesus. Ai de mim se eu não for aquilo que Deus me chamou para ser. Misericórdia. Então ai de você se você não for aquilo que Deus te chamou para ser. Porque a partir do momento que Deus nos chamou, que Ele nos separou para algo, a verdade é que nós às vezes até queremos fugir, né, irmãos? Queremos correr, mas a verdade, olha o que Paulo está dizendo. Se eu fizesse isso por vontade própria, se fosse vontade minha ser pregador, ser apóstolo, ser mestre, porque em 2 Timóteo 11 ele diz, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre do Evangelho. Então preste atenção. Então se eu fui chamado, ainda que eu quisesse fugir, Paulo está dizendo, ainda que eu quisesse pregar por iniciativa própria, se fosse por iniciativa própria, eu teria direito à recompensa. Eu teria direito a um salário. Mas como eu faço, porque me foi imposta essa obrigação. O que Paulo está dizendo é que ele se sente constrangido a pregar o Evangelho. Que mesmo que ele pense em não pregar, ele se sente constrangido. Por causa daquilo que Cristo realizou. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, se não me falha a memória, ele diz, o apóstolo Paulo ele diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, é para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu Deus. Olha só o nível da coisa, o nível que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. E ressuscitou. Você imagina uma pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, como eu
tive um dia na minha vida, como você que está aí sentado mesmo, imagine, alguém que se encontrou com Jesus, mas nunca falou de Jesus para ninguém. Você consegue imaginar uma pessoa assim? Alguém que se encontrou com Jesus e nunca falou de Jesus para ninguém, e não sente vontade de pregar para ninguém, e não sente vontade de falar da palavra para ninguém, alguma coisa está errada. É verdade. Agora olha o que Paulo diz: eu prego porque me foi imposta essa obrigação, eu não tenho opção, minha opção é pregar ou pregar. Eu e você, nós temos duas opções: anunciar Jesus ou anunciar Jesus. Amém, Jesus. Qual é a tua escolha nessa Deus, noite? aleluia. Ainda que Paulo tivesse toda essa posição que ele havia conquistado, pelo que ele fez, também está no texto. Ele diz que a marca do apostolado dele é a obra que produziu, são as almas que foram alcançadas. Ele vai dizer no texto. Só que em Atos 20, 24 ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que me cumpra, que eu cumpra a carreira e o ministério que me foi entregue, que é o de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, o apóstolo, mestre e pregador, ele diz: eu sou simplesmente testemunha. Eu sou uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, ainda que ele tivesse uma condição. Ele disse: eu sou testemunha. Eu sou testemunha. A testemunha só pode falar daquilo que viu e ouviu. A testemunha só pode falar daquilo que experimentou. A partir do momento que você experimentou Jesus, que você um dia foi lá na frente, quando a gente fala, veio aqui à frente, levantou a sua mão, sinalizou, a partir do momento que você tomou uma decisão, você não pertence mais a si mesmo. E é aqui que Deus tira o Evangelho. Porque a gente luta porque a gente quer pertencer a si mesmo. É verdade. Nós estamos o tempo todo lutando para fazer aquilo que queremos, e quanto mais nós corremos daquilo que Deus quer de nós, mais distantes nós estamos de uma vida realizada, de uma vida satisfatória, de uma vida alegre, de uma vida feliz, porque a felicidade que nós buscamos não encontraremos aqui se não formos aquilo que Deus nos chamou para ser. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: você foi chamado para ser o quê? Olha para quem está perto de você, esse irmão bonito, essa irmã bonita. Você vai chamar para ser minha esposa, mas o que? Vou chamar para quê? Deus te chamou para quê? 1 Coríntios 15, 9 e 10, olha, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Aí no 10 ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi em vã, porque eu trabalhei mais do que todos estes apóstolos, e não eu, mas a graça de Deus através de mim. Meu irmão, quem trabalha através de você é a graça. Quem trabalha através de você é Ele que faz, Ele que chamou, Ele que capacita, Ele que sustenta, e é Ele que vai fazer através de você. Você acha que se fosse por mim eu estaria aqui nessa noite? Com certeza não. Mesmo depois de a gente falar tanto, né, pastor? Para grupos grandes, grupos pequenos, para grandes grupos, ainda assim, então a gente sobe aqui, o frio na barriga vem. Verdade. Né? Você fica preocupado com o que você vai falar, com o que você vai transmitir, sabe por quê? Porque no dia que você não sentir mais nada, tu está morto. É verdade. Se você ainda sente o peso da responsabilidade, é porque ainda tem vida. Se você sente que essa palavra é para você nessa noite, você sabe que você precisa falar mais de Jesus, é porque você ainda está vivo. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem vida aí. Ainda tem coisa para Deus fazer através da sua vida. Ai de mim se eu não for o que Deus me chamou para ser. Se eu não for aquilo que Deus quer que eu seja, você precisa ser aquilo que Deus chamou você para ser. Você não precisa ser o que você não foi chamado para ser. Você não precisa almejar aquilo que Deus não chamou você para fazer. Agora, aquilo que Deus chamou você para fazer é responsabilidade sua. É com você. A bola está contigo. É você. Porque tem gente que se preocupa, né? O que eu queria fazer, eu queria ser, às vezes não faz aquilo que foi chamado para fazer. Está preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro não fez. Mas o que Deus mandou você fazer, você está fazendo? E o que é para você fazer, você está fazendo? Meu Deus. Responde para você. Em segundo lugar, a segunda frase que me veio ao meu coração: ai de mim, se eu não fizer o que Deus quer que eu faça. Eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Você se lembra que Deus falou para Jonas? Jonas, vai a Nínive e prega arrependimento. E Jonas, ele compra a passagem, pastor.
Em vez de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, nesse texto. Ir para Tarsis era fazer um caminho totalmente oposto de Nínive. É como se Deus fala assim, vai para lá, você compra a passagem e vai para o outro lado. Só que Deus fala com ele, com voz calma, acredito eu. Jonas, vai lá e prega. Jonas foi dormir no porão do navio, e que Deus fez? Mandou? Tempestade. A tempestade começou a solapar a embarcação, e aqueles homens ímpios subiram, começou cada um a clamar por seus deuses, e Jonas, que serviu o Deus verdadeiro, estava dormindo no porão do navio. O único que conhecia o verdadeiro Deus estava dormindo. E os homens desesperados, clamando pelos deuses falsos, na parte superior do navio, até que eles descobrem que é Jonas e lançam Jonas aonde? No mar. Porque Deus às vezes faz isso. Ele fala quando a gente não obedece, a tempestade vem. A gente diz assim, por que a tempestade veio? Às vezes uma tempestade vem porque nós estamos fora da posição. É verdade. Eu já experimentei isso, você experimentou. Às vezes a tempestade se levanta não é porque você pecou, não é porque o diabo está furioso contra você. Às vezes a tempestade vem simplesmente porque você não está sendo o que Deus mandou você ser e porque você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Aí a tempestade vem. Porque Deus é assim, Ele fala com voz mansa, mas de vez em quando Ele manda a tempestade, mas não para nos matar. Ô glória. Fala para alguém, fala, você não vai morrer não. Fica tranquilo, você não vai morrer. A tempestade veio só para acordar você, só para despertar você, para você sair do porão do navio e entender que Deus chamou você para realizar uma grande obra. Ei, você é um missionário lá na tua rua, lá na tua família, ou lá no teu bairro, você é um missionário. É você que tem que pregar lá, não porque Deus me chamou para pregar na África, mas às vezes eu não prego nem no meu quintal, não é verdade? Deus falou para ir para a África, eu não prego nem no quintal do meu vizinho, nem do meu vizinho eu prego. Meu vizinho olha para mim de manhã, eu estou irritado. Não dou bom dia, você não se irrita não, irmãos? Ah, pastor, não fique irritado não, então você é anjo, tem que subir. Já virou anjo, tem que subir. Todos nós nos irritamos, irmãos. Mas temos que controlar, temos que nos controlar, amém? Temos que nos controlar. Quando Paulo foi chamado, você lembra de Atos capítulo 13, é o Espírito Santo que diz para os mestres da igreja, para os profetas, olha, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É separai-me, no grego é separai para mim. O Espírito Santo está dizendo, separai para mim. Eles agora são meus. Então você que pensou que tinha domínio total, ei, você não é mais de você mesmo. Você agora pertence a Ele. Você é dele. Você pertence a Ele. Agora você imagina, se Deus tem ciúme até de utensílio, se Deus tem ciúme até de vasilha, vou falar vasilha para todo mundo entender, se Deus tem ciúme de vasilha, lembra do banquete de Belsazar? Ele mandou pegar as vasilhas do templo, vamos usar aqui para os líderes pagãos beber vinho nela, amém? Todo mundo bebendo. A mão misteriosa aparece, mene, tekel, facinho, pesado foste na balança, achado foste em falta, tirado de ti foi o... Só porque usaram o utensílio que pertencia ao templo. Imagina, irmão, imagina você. Se Deus tem ciúme de um copo, imagina de você, ô glória. Se Deus tem ciúme do copo, a mão apareceu porque eles utilizaram os utensílios do templo. Imagina você. Jesus. Você tem muito mais valor do que os utensílios. É verdade, Pai. Você tem muito mais valor do que qualquer outra criação de Deus, porque você é a coroa da criação, ô glória a Deus. Você é precioso para Deus. Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus criou você, e Deus conta com você, Deus quer te usar nessa terra. Quem quer ser usado aí? Tem alguém, pastor? Acho que eu não quero mais não, pastor. Parece que é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Fácil não é. Sabe outra coisa que nos assola? Quando Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, eu pensei, ai de mim. Ai de mim, se o que eu tenho for mais importante daquilo que eu preciso ser e daquilo que eu preciso fazer. Ai de mim, se o que eu tenho para mim for mais importante do que aquilo que eu devo ser e daquilo que eu preciso fazer. Porque tem gente que não pode ter nada. É verdade. Se ele tiver um pouquinho de coisa, acabou, já muda. Né? Pastor, mas eu estou na luta, faço campanha, faço oração, não consigo, estou tentando comprar isso, que aí não acontece. É porque talvez Deus olhou e sabe que se você tiver muita coisa, você... Tem pessoa que não pode ter muita coisa. Saúde. Tem pessoa que não sabe lidar com o ter. Mas nós não, para nós o mais importante é ser e fazer do que ter. Amém, Jesus. Para você o mais importante tem que ser e fazer, Meu não Deus. ter. Aleluia.
Se você tem alguma coisa, irmão, glorifica a Deus. Foi Deus que te deu. Adore o nome dele. Agora, mais importante do que aquilo que você tem, é aquilo que você é diante de Deus, é aquilo que Ele chamou você para fazer. A pessoa diz assim, tudo que eu tenho é meu. Não. É o contrário, tudo que você tem não é seu. Paulo usa uma palavra nesse texto aqui, ele diz assim, eu sou um dispenseiro. Apenas uma dispensação me foi confiada. Dispenseiro no grego é oikonomos. Vem da palavra economia, que dá origem à nossa palavra economia. É o oikonomos, é o oikos, casa, nomos, lei. Significa regras da casa. O que são as leis da casa? O mordomo. Paulo dizendo, eu sou o oikonomos é o mordomo, eu sou o mordomo. Eu administro a casa conforme as regras da casa, porque a casa não é minha, a casa tem um dono, o dono é ele. É o que Paulo está dizendo. Eu sou o mordomo. Sabe o que você recebe no final do mês? É dele. Sabe o carro que você tem? Aquele carro bonitão que você tem? Eu sei que a pessoa tem carro, é dele. É para socorrer alguém. É para dar carona para alguém. É para ajudar para alguém. Se não for para isso, para que ter carro, irmão? Se não for para usar, até gastar, até acabar, pastor, para que serve? Porque quando morrer eu vou subir, o carro vai ficar, se eu não usar, porque o carro presta para ter carro, melhor não ter carro, irmão. É para gastar. E não é para gastar com os outros, vou gastar gasolina com os outros, não, tu vai gastar com ele, com glória. Porque quando você faz esse tipo de missão, você está fazendo para ele. Quando você socorre alguém, você está socorrendo ele. Quando você ajuda alguém, você está agradando a Deus. Quando você faz isso, foi Ele que disse, eu estive preso, vocês não me visitaram, eu estive com sede, vocês não me deram de beber, eu estive com frio, vocês não me deram roupa, eu estive preso e não me visitaram. Foi Ele que disse. É tudo dele. Então fala comigo, é tudo dele. Tudo dele. Fala, tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo que você tem pertence a Ele. Os teus dons, os teus talentos, os teus dons, a tua vida, tudo pertence a Ele. O pastor está dando estudo aqui na sexta-feira sobre destronando Mamon. Você senta ali, irmão, calado, fica só ouvindo. Você fica ouvindo, falando, porque ali Mamon é a riqueza personificada. Não é isso? É como se ela fosse um Deus. E no nosso tempo, a riqueza é um Deus, irmãos. A riqueza se torna um Deus, porque tem pessoa que a riqueza para ele é tudo. O dinheiro resolve tudo. Não é isso? Mas a gente sabe que o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro ajuda em muita situação. Né? Não é para ninguém fazer voto de pobreza não, tá, irmão? O pastor falou que tem que fazer voto de pobreza. Não é isso não, tá? Nada de voto de pobreza. Seja abençoado mesmo. Seja abençoado. E abençoe quem você puder. Lá não é para você fazer voto de pobreza não. Agora você imagina, por que Deus vai me dar tanto se eu não vou fazer nada por ninguém? Para que ter tanto? Por que Deus vai me abençoar tanto se eu não vou fazer nada por ninguém? Não é verdade? Eu tenho que começar a analisar a minha vida e ver, será que Deus está me dando isso mesmo? Se eu não quero ajudar ninguém, se eu sou coração fechado, só minha mão não abre nem para dar tchau. Para pensar comigo. Eu tenho que pensar e ver de onde está vindo. Será que Deus está me dando mesmo? Será que Deus está me dando tudo isso? Se eu sou, porque se Deus está te dando, irmão, você vai fazer isso. O pastor falou aqui, porque você sabe que a fonte é inesgotável. No reino de Deus no mundo é reter, no reino de Deus é quanto mais você é liberal, mais você é abençoado. Quanto mais você abençoa a obra missionária, abençoa a igreja, mais você é abençoado. Quanto mais você ajuda pessoas, mais você é ajudado. Em quarto lugar, uma quarta coisa para a gente pensar. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno. Porque, irmãos, eu posso pregar o que eu quiser, não é assim? Me deram a oportunidade do microfone, eu posso pregar o que eu quiser. Eu posso vir aqui e começar, recebe, posso correr. Posso fazer uma manipulação aqui, dar uma corrida para lá para você pensar aqui, né? Gritar, posso fazer uma manipulação aqui. Mas não vai mudar nada na sua vida. Se eu te manipular, nada vai mudar. Evangelho não é manipulação. Aleluia! Evangelho é transformação. Glória a Deus! A palavra não manipula ninguém, a palavra transforma. Se não transformado, porque não foi pregado palavra, foi pregado outra coisa. Você está entendendo? Então, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, porque tem muita gente aí cobrando milhares de reais para pregar, pregando a palavra misturada, adulterada, falsificada, e está vivendo bem, irmãos. Casa boa, bairro bom, carro bom, vivendo com do bom e do melhor. Só que tem uma questão, louco, essa noite te pedirão a tua alma e tudo que tu tens, para quem será? A hora vai chegar.
A gente pensa assim, nossa, mas fulano está muito bem, tu viu? Tá, irmãos, muito bem, aparentemente está. Mas a partir do momento que você vende o teu chamado, o teu ministério, você já está perdido, irmão. Já está perdido. Você já se perdeu da direção. Você já está fora do foco. Você está entendendo nessa noite? Ai de mim se eu não anunciar o evangelho verdadeiro. Eu posso pregar o que eu quero. Em segundo lugar, eu posso pregar o que os outros querem ouvir. Não é assim? Eu posso vir aqui e falar para você o que você quer ouvir. Eu posso ir para lá e falar o que aquela igreja lá, o povo de lá quer ouvir. Não é assim? Eu posso escolher fazer isso. Eu vou falar o que querem ouvir, porque eles vão me chamar de novo. Não é assim? Porque se eu falar o que não querem ouvir, pode ser que não me chamem outra vez. A gente pensa assim. Então eu posso pregar o que eu quero, eu posso pregar o que os outros querem ouvir. Agora, o que a Bíblia diz é que eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. E eu preciso estar contente, alegre com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu. Aleluia. Você precisa ser feliz com aquilo que você tem, irmãos. É difícil ser feliz com aquilo que a gente tem, não é assim? Porque a gente sempre quer mais. Nós sempre queremos. Eu quero mais, você quer mais, todo mundo quer mais. E não é errado querer melhorar e querer mais, está certo, não está errado. Eu só não posso deixar isso me dominar. Eu sempre quero mais. Você sempre quer mais. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a riqueza nunca se farta dela. Por quê? Porque nunca está satisfeito. Quanto mais coisa tem, mais quer. Mas Deus chama você para ser o que Ele quer que você seja. Para você fazer o que Ele quer que você faça. E para você ter aquilo que Ele te deu com contentamento. Você tem que agradecer. Estar contente com aquilo que Ele te deu. Isso é que é difícil, irmãos. Contentamento. Para um minutinho nessa noite. E olha, para pensar, tudo aquilo que você gostaria de ter ainda não tem, pastor Divino, né? Para pensar, poxa, eu queria ter isso, eu queria alcançar isso. Pensa um minuto naquilo que você quer e não tem. E depois para um minuto para cima e pensa naquilo que você já tem. Comece a olhar para aquilo que Deus já fez. Comece a olhar para as portas que Ele já abriu. Glória a Deus. Os milagres que Ele já realizou na tua família, na tua casa, na tua parentela, no teu trabalho, no meio dos teus amigos, nas pessoas que se relacionam com você. Comece a olhar para tudo aquilo que Ele já fez. Eu tenho certeza que você vai sair daqui adorando mais. Que você vai sair daqui glorificando mais. Porque o teu Deus tem feito muito por você e Ele vai fazer mais. Oh, glória! Glória a Deus. Amém. Meu tempo acabou. Vou parar aqui para o tempo acabou. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou interrompendo o pastor. Vou perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Tem alguém, pastor? Acho que isso não é igreja, não. Tem alguém que ainda não entregou a vida? Não teve um encontro com Jesus? Tem alguém? Está ainda preso, né, nesse mundo, preso pelas coisas. Como o pastor falou aqui no início, preso por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades da vida, né? Quem sabe você também ouviu essa palavra e a sua visão estava distorcida. Sua visão não estava legal, você não estava enxergando bem, com clareza. E de repente você veio aqui ouvir essa palavra e a sua visão, ela clareou. Deus clareou a tua visão, abriu a tua visão nessa noite. Quem sabe? Coloca a mão aí no teu coração, eu vou fazer uma oração para a permissão do pastor. Eu disse que seria uma palavra reflexiva. Tenho certeza que você refletiu e vai continuar refletindo. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu quero te glorificar nesta noite. Eu quero bem dizer o teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu de estar aqui ministrando a tua palavra mais uma vez. Senhor, eu reconheço que não sou digno, Senhor, de estar aqui. Não sou digno de ter essa oportunidade. Oh Deus, de usufruir desse momento. Mas ainda assim o Senhor me escolheu. Ainda assim o Senhor escolheu cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Quantos se sentem, Senhor, pequenos, incapazes? Quantos aqui se menosprezam, Senhor? Oh, se menosprezam. Se veem como gafanhotos, como menor do que realmente são. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite com essa palavra para dizer que eles são importantes. Oh, glória a Deus. Que eles são instrumentos escolhidos, capacitados pelo Senhor.
E eu quero nessa noite concordar com essa palavra que tem sido liberada do altar desde o início desse culto até agora. Com aquilo que o pastor divino ministrou aqui, com aquilo que ele liberou desse altar. Nós queremos concordar com essa palavra, Senhor, que foi liberada. Deus amado, aqui vai se levantar ministérios. O Senhor vai levantar pregadores aqui, pregadoras também, pastores, mestres, missionários, pessoas que não vão fazer missões, não vão ser pastor, mas pessoas que o Senhor vai abençoar poderosamente, financeiramente, para financiar a obra, para financiar missionários, para financiar a obra da tua igreja. Deus, eu creio que tu tens o poder para realizar isso. E como diz o apóstolo Paulo, ai de nós se nós não fizermos a tua vontade, Senhor. Ai de nós se nós não formos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ai de nós se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Senhor. Nós reconhecemos que fomos chamados pelo Senhor e que somos privilegiados por estar aqui. Eu peço a tua bênção, Senhor. Que o teu Espírito Santo toque em cada coração, que ele continue ministrando ao coração dos meus irmãos essa palavra. Continue, Pai, ministrando essa palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Vamos glória, dê uma aplauso ao Senhor.